Oi, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um Café Tecnológico. Hoje nós vamos receber o professor Dr. Guilherme Azevedo Oliveira, que é atualmente o professor da graduação em Engenharia Química do UFTM e também é docente dentro do nosso mestrado em Ciência e Tecnologia dos Materiais. Bom dia, prazer estar participando. Vamos lá. Opa, professor, tudo bem? Meu nome é Elion Moreira, sou aqui também discente do programa do PPG-CTM e é um prazer tê-lo conosco e já vou começar com uma pergunta de cara. O que despertou em você esse interesse inicial pela engenharia mecânica e se foi ao longo do curso ou só na pós-graduação, mais especificamente esse sobre refrigeração e eficiência energética? Certo. Eu sempre tive uma preferência pela área de exatas, pela parte de matemática. E quando eu estava decidindo, na época, com 16, 17 anos, estava decidindo qual curso iria fazer, tendia para o lado das engenharias ou fazer o curso de matemática, né? Acabei optando por cursar engenharia mecânica, na época por ser a engenharia que trabalhava com coisas mais palpáveis, né? Eu tinha essa visão. Então acabei optando pela engenharia mecânica por ser uma engenharia que trabalha com mais coisas, apesar de menos profundidade, né? Que eu fui ver depois, mas com uma área maior e por ter aplicações mais palpáveis. Bacana. Professor, quando você saiu, né? Quando você se graduou em engenharia mecânica, teve alguém ou alguma coisa em específico que fez você querer ser professor, atuar na área acadêmica? Ou você nunca pensou durante a graduação em focar mais na parte da indústria, pensando na engenharia mecânica? Bom, eu tinha vontade de ser professor desde novo. Uhum. Então, durante a minha graduação, como complemento de renda, eu dava aulas particulares. Na época não existia redes sociais, né, mas como eu tinha essa facilidade, principalmente com disciplinas de matemática, eu ia na casa das pessoas que tinham dificuldade, com horário marcado, e dava aulas, né, como renda extra. Então, eu sempre tive um interesse, professor sempre foi uma das poucas profissões que eu consegui me enxergar. Durante a engenharia mesmo, para ser bem honesto, eu não pensei muito nisso, porque era tão difícil o curso, né, que a preocupação principal era concluir o curso. Mas eu sempre mantive essa possibilidade no radar. E depois, quando eu terminei, enxerguei no mestrado um caminho para isso. Ah, que legal. Então, desde o começo, você já pensava em atuar, né, na área acadêmica. Sim, desde que antes de entrar na graduação, eu já tinha vontade de ser professor. Legal. Durante o desenvolvimento ali, quando você entrou no mestrado, né, que é uma realidade diferente, né, a realidade da graduação e da pós-graduação, como que surgiu os temas de pesquisa que você desenvolveu, como que essas ideias foi iniciar esses projetos de pesquisa e os desafios também que você encontrou, assim? Certo. No meu caso, eu fiz iniciação científica com o tema de nanofluidos. Eu iniciei no 5º período. Então, durante esses 2 anos e meio até eu terminar o curso, eu estava trabalhando como aluno de iniciação científica nesse tema. Então, a escolha pelo tema de trabalho foi natural como uma continuidade, né, de trabalhar com um tema que eu já tinha um pouco de experiência e continuar dentro do mesmo laboratório, com o mesmo orientador. Sim. Ah, então meio que o seu mestrado foi um ramo dessa IC que você fez e gostou do tema. Sim, o meu mestrado foi uma continuação do trabalho de iniciação científica, inclusive aproveitando boa parte do trabalho que eu tinha feito. Nossa, bacana. E dentro do tema, né, do seu mestrado e de tudo que você passou nesse tempo fazendo, você encontrou alguns desafios que você acha que seria interessante você destacar aqui para o pessoal que tem interesse, né, em ingressar no mestrado? Sim, eu acredito que a pesquisa experimental, que é o que eu desenvolvi, ela envolve muitos desafios e ela requer que você tenha pesquisadores experientes com relação à parte experimental. Se você tiver pessoas com experiência em
experimentos, mesmo que ele não tenha, naquele tema específico, né, o fato de já ter trabalhado com experimental, isso vai ajudar muito. Então, eu acho que eu encontrei muitos desafios com relação à parte experimental, porque surge alguma necessidade e você não tem ideia de como que você vai solucionar aquele problema. Então, eu acredito que foram vários desafios com relação à parte experimental. Eu fui um aluno que tive que refazer experimentos, né? Refazer construções várias vezes, por ter feito errado, e às vezes aquela ideia que você tinha pensado não funciona, você vai ter que pensar outro jeito de fazer. Mas, de qualquer forma, agrega bastante, né? Porque você amplia seu conhecimento e acaba melhorando, né? A cada etapa que você reconstrói alguma coisa. Sim, foi uma experiência muito bacana, né? De ter tido esse tempo, né? De errar, de fazer tentativas e erros, tentar refazer. Isso aí agregou uma experiência que hoje eu acredito que eu consigo transmitir para os alunos que eu oriento. Sim. Então, às vezes, eu já enxergo problemas que ele nem está pensando ainda e acaba ganhando bastante tempo. Não, com certeza. Com certeza. O processo, acho que científico, ele se desenvolve com esses erros também, com os nossos tropeços, né, no processo também. Acaba que a gente sempre gera conhecimento, né? Com certeza. Sim. Tem alguma, e nesse sentido, seja, né, positiva, negativa, tem alguma descoberta no ramo de estudo, e até estendendo para o doutorado também, ou especificamente no mestrado, que você achou muito interessante, pode destacar, trazer assim para a gente, comentar, para o pessoal conhecer mais? Sim, claro. Se eu puder contextualizar como é que era a pesquisa. Então, eu pesquisei no tema de nanofluidos, né? Quando eu comecei a iniciação científica, era um tema promissor na parte de transferência de calor envolvendo líquidos, né? Os nanofluidos são suspensões coloidais, chama de nanofluidos quando você tem na suspensão partículas da escala nanométrica. Então, você dispersa as nanopartículas em um meio líquido. Existia a expectativa que o fluido resultante nessa suspensão, ele tivesse propriedades modificadas com relação ao líquido original, né, em termos de aumentar a transferência de calor. Então, aumenta a condutividade térmica, então aumenta o potencial de transferência de calor do fluido. Então, desde a iniciação científica, né, até meu orientador me ajudou muito nisso na época, que era de fazer uma pesquisa bibliográfica sólida, né? Então eu li muitos artigos no tema, né? Me baseei em muitas literaturas de relevância, né? E aí a ideia era que a gente utilizasse esses fluidos em trocadores de calor, com o objetivo final de permitir um redimensionamento dos trocadores de calor, reduzindo suas dimensões. O nosso objetivo, desde o início, era testar em radiadores automotivos, porque se você reduz a dimensão de um radiador automotivo, você vai reduzir a área frontal aberta do veículo, né? Então isso tem um potencial de, além do ganho energético, você ganha na parte aerodinâmica, né, com relação ao veículo. Então, durante o mestrado, eu trabalhei na parte de caracterização dos nanofluidos, que era a parte de medir duas propriedades principais, condutividade térmica e a viscosidade. São propriedades com efeito direto no cálculo de transferência de calor. E no doutorado, efetivamente, eu apliquei os nanofluidos em radiadores automotivos, em testes voltados para a transferência de calor. E a principal descoberta, na minha visão, foi que os fluidos não eram adequados, os nanofluidos não eram adequados para substituir o fluido de arrefecimento tradicional, o fluido de arrefecimento que era utilizado. Então, isso me marcou bastante, porque existia fomento de empresa na época, né, que tinha, de uma montadora que tinha interesse, né, em pesquisas para melhorar os veículos na época. Existia um programa do governo, né, fomentando essas pesquisas. Isso me marcou muito, porque era um resultado que a gente não queria. A gente queria que melhorasse a transferência de calor, mas o que foi obtido foi que a condição não era boa, porque para melhorar a transferência de calor, o que foi o resultado no final das contas? Você conseguia um aumento na transferência de calor, mas você tinha que aumentar a potência de bombeamento necessária. Então, proporcionalmente, a perda era maior do que o ganho.
Então, quando eu cheguei nesse resultado, eu vi que eu tinha que mostrar com muita consistência que era real esse resultado. Eu tinha que provar, de fato, né, esse resultado, para que de forma a não deixar dúvida, né? Começando até pelo orientador, porque ele tinha interesse numa continuidade da pesquisa, né? A gente sabia que esse resultado poderia espantar um novo fomento, né? Então, isso me marcou bastante, mas eu me preparei muito na minha defesa de doutorado para demonstrar esse resultado. Eu acho que ilustra bem aquele caso de que, às vezes, resultados negativos, entre aspas, são positivos também na ciência. Trouxe esse conhecimento, né, da aplicação desses fluidos. Sim. Nesse caso, assim, o que eu acho importante deixar como um recado, se você atingir um resultado que é um pouco diferente, não é o esperado, então procure meio de você provar aquilo. Não necessariamente tente adequar o seu resultado àquilo que já existe, né? Nada te garante, a princípio, que o que é confiável é o que tem em artigo que está escrito, que não é o seu. Inclusive, uma conclusão até interessante, que eu me lembrei agora com relação ao meu trabalho, foi que o número de Reynolds, que é um parâmetro que a gente usa lá na engenharia mecânica, né, em mecânica dos fluidos, o número de Reynolds ele não era adequado como parâmetro de relativização para aquela situação que a gente estava analisando. Então, isso era uma afirmação muito pesada para eu colocar assim no doutorado. Né? Mas eu estava convicto e foi importante o processo de eu conseguir demonstrar isso. Com certeza. E assim, todos nós aqui, né, que estamos fazendo mestrado, a gente sabe bem como que é, né, você encontrar, né, algumas pedras no meio do caminho e ter que adaptar tudo, né, igual você falou mesmo, ter que remontar, às vezes, o seu projeto experimental, ainda mais quando a pesquisa tem experimento, né, tudo pode acontecer, né, só de você usar um equipamento diferente já muda alguns aspectos, né, das análises. Então, realmente isso é muito interessante. E pensando em tudo que você enfrentou, você hoje, como professor, doutor, orientador de outras pessoas que estão no mestrado, você faria alguma coisa diferente? Ou daria um conselho de começo para quem tem vontade de ingressar no mestrado? Tipo, siga por esse caminho que talvez seja melhor. Para quem vai iniciar uma pesquisa, né, se for experimental, se eu fosse recomendar para mim, né, quando estivesse entrando no mestrado, o que eu recomendaria, o principal, era ter um plano de pesquisa claro e coerente. Né, porque na época nós éramos um pouco aventureiros na área, porque nós éramos engenheiros mecânicos, né, meu professor era engenheiro mecânico, eu era engenheiro mecânico, e a gente estava entrando num tema que envolvia muita parte de engenharia química, né, muito de outras áreas, e o que eu acho que faltou um pouco, na época, foi calcar mais a nossa pesquisa em termos de bases químicas, né? Então, depois que entrou engenheiros químicos nos laboratórios, né, as formas de produção de partículas, as formas de dispersão dos fluidos, eu vi que se aquilo tivesse sido feito desde o início, né, teria embasado muito melhor a nossa pesquisa. A gente teria começado, não tentando ir direto para a aplicação, né, mas a gente faria muito. Eu poderia ter feito um mestrado só de estabilização das suspensões, por exemplo, que já seria um tema excelente, já seria difícil, talvez a gente nem teria equipamentos para isso, mas isso era uma base para aquilo que a gente estava tentando fazer. Claro, eu não sei se os recursos permitiriam. Claro. Né, mas assim, você tem que ter um plano de pesquisa claro, que mesmo que você não consiga fazer tudo que é o recomendado, pelo menos você vai ter uma justificativa para aquela parte que você não conseguiu fazer. Com certeza, é muito importante. Tanto que também para entrar, né, ingressar no nosso programa, pede no edital, né, que o ingressante monte, né, uma proposta, um projeto parcial. E quanto melhor escrito ele estiver, né, igual você comentou, mais chances tem de ingressar, né. Então, realmente é muito importante ter essa base, né, mais ou menos da ideia que você pretende seguir. Sim, eu acho que isso é um ponto muito positivo do programa, né, o estudante ter que escrever um projeto de pesquisa, porque ele já vai ter noção, ainda que o projeto vai se modificar ao longo do tempo, né, mas ele já tem um panorama ali geral daquilo que ele vai ter que
Com certeza. Ele vai ter que desenvolver. Além do próprio estudante já estar buscando, né? Para ele escrever esse plano, ele vai ter que ter pesquisado já. E não simplesmente ele vai absorver um tema que o orientador dele já pesquisa e entrar, às vezes, num tema que ele não conhece. Que ele não conhece, exatamente. Verdade. Eu até trago para minha experiência pessoal, esse tipo de... na minha época não era projeto de pesquisa, era provinha ainda. Diferente. Esses percalços na hora da construção do primeiro projeto de pesquisa. Então, isso é realmente um ponto que já instiga o futuro aluno docente a investigar. E é diferente também quando você põe uma ideia, né? E aí o orientador lapida essa ideia, faz fazer mais sentido, né? Mas parece que você também corre um pouco mais atrás, né? De um jeito diferente quando é uma ideia, um insight seu, né? De algo que você já gosta. Sim, eu concordo. Eu acho que é muito positivo quando o aluno já traz uma proposta, né? Às vezes até isso facilita a própria entrada dele no programa. Porque se ele vai entrar num tema de pesquisa que o orientador dele já trabalha, às vezes não tem vaga no momento, né? Às vezes ele já está com as vagas ocupadas, já tem outro orientando. Agora, se ele traz um tema novo, né, um tema diferente, mesmo que não seja exatamente a área do orientador, mesmo que o orientador não esteja com a disponibilidade, ele vai ter aquela disponibilidade a mais. Sim. Porque ele vai trabalhar num tema que já chegou para ele. Com certeza. Ele vai só agregar com a sua experiência. Então, eu acredito que isso facilita também a entrada do ingresso. E nossos programas, eles são menores, né? Sim. Então, nossos programas de pós-graduação, eles são menores que os programas de outras universidades. Então, ele carece dessa busca que o aluno faz antes. Com certeza. Sim. Até muito na esteira disso, e eu acho que, nós três presentes aqui, não descartando a nossa transmissora aí, tudo, mas que é química, mas nós três somos engenheiros, né? Aqui eu sou engenheiro civil de formação, a Luana engenheira química, né? Sim. E como que você vê, porque o PPG-CTM ele integra múltiplas áreas, né? Então tem engenheiros, tem químicos, tem biólogos, tem físicos, muitas áreas, porque materiais é muito amplo. E para o pessoal da engenharia, até mais especificamente puxando a sardinha para o lado seu da engenharia mecânica, né? Como que o senhor enxerga a presença de engenheiros mecânicos no programa, no PPG-CTM? Então, eu enxergo, no caso específico da engenharia mecânica, que é muito positivo, porque a gente tem essa experiência de transformar as ideias em experimentos, né, dependendo do tipo de experimento, com a maior facilidade. No nosso curso, a gente desenvolve muitos projetos experimentais, isso dentro da graduação, né, e às vezes o estudo de materiais, ele começa por um estudo mais teórico, né, porque é um tema extremamente amplo e complexo, né? Então você estuda desde reações químicas, né, forma de formação dos materiais, né, método de formação dos materiais. Então a gente consegue pensar um pouco mais à frente, né, não descartando o anterior, né, mas complementando, de modo a construir os experimentos já pensando na funcionalidade, né, em medição de propriedades, em medições que vão funcionar, que vão ser efetivas ou não. Sim. Além da área de materiais, que está dentro, que faz parte da engenharia mecânica, né? Com certeza, era uma coisa que eu ia comentar, né? A gente tem essa disciplina, né? Mesmo que seja só introdutória de materiais, então já fornece uma base bem interessante, né? Quando a gente ingressa, né, no PPG-CTM e vê até muito mais, né? Não só geral, de forma bem específica, os materiais e a flexibilidade que a gente tem no curso, eu acho, assim, muito interessante. Pensando nisso, como que você avalia o potencial de inovação e o impacto dos projetos que os alunos promovem dentro do mestrado para fora, né? Porque a gente estava até conversando numa outra entrevista que
não é só o aspecto acadêmico, né? O mestrado, ele também pode aprimorar, né, as suas habilidades para o mercado de trabalho. Nós temos alunos, né, atualmente no PPG-CTM, que têm projetos 100% vinculados à área deles de trabalho, né? Então, como que você enxerga essa inovação, tanto para a área acadêmica, né, para os alunos que querem seguir na área acadêmica, quanto para aqueles que querem agregar o seu currículo na indústria, em empresas, mais para essa parte que não seja necessariamente acadêmica, né? Bom, eu enxergo, vamos ver se eu consigo explicar da seguinte forma: o potencial de inovação que os programas, em geral, de pós-graduação podem trazer, ele é infinito, certo? Então, eu acredito que o aluno ou o profissional que tem uma certa liberdade no trabalho dele, uma certa liberdade de propor, né, que ele está lá na parte da engenharia, se ele tiver a liberdade de propor e ele trouxer a linha de pesquisa, e ele trouxer isso como uma proposta de pesquisa para o programa, eu tenho certeza que o programa ele vai conseguir agregar, desde que ele tenha os recursos, se for experimental, que ele tenha os recursos necessários para isso. Certo? A gente acaba subestimando muito a parte acadêmica em muitas situações. Então, eu enxergo dessa forma. O potencial, ele é muito grande, né? Então, minha aluna, que é a Luana, trouxe uma ideia e eu enxerguei muito potencial nessa ideia e eu acredito que vai dar muitos frutos. Outros alunos que fizeram tanto no mestrado, no PPG-CTM, quanto em outros programas aqui da UFTM, também conseguiram levar inovações para as empresas deles. Sim. Então, tem o programa profissional, né, aqui no ICTE também tem. Então, o aluno, inclusive, quando ele traz a proposta da empresa, ele consegue agregar, sim. Isso é muito bom. E eu acho que a mentalidade do mercado também está mudando, e o pessoal, eu não sei, até na minha época, né, a visão era muito de, se você quer fazer pós-graduação e você trabalha, faça MBA, né, mas não faça mestrado, e isso tem mudado, principalmente. Óbvio que dependendo de algumas áreas pode ser um pouco mais mente fechada ainda, mas eu percebi isso na minha própria pele, que desde o início do mestrado eu trabalho, e houve essa mudança, né, de percepção de que o mestrado agrega na carreira também, porque você desenvolve conhecimento científico, você desenvolve capacidade de pesquisa, de projeto, né? Então tem muito a agregar mesmo. Até mesmo se o projeto não for parceiro ali, né? Não for paralelo. Sim, com certeza. Sim, não tem dúvida que nós temos a condição, né, de agregar melhorias na parte tecnológica aí para as empresas. Eu acredito que mais para empresas de médio porte, né, pequeno e médio porte, porque aí tem questões intelectuais, em questões de patente que dificultam as empresas de grande porte a fomentar. Né, mas nas empresas que permitem uma liberdade maior, menos burocracia, eu acredito que um programa de mestrado que é rápido, mestrado é relativamente rápido, 2 anos, é possível obter contribuições grandes aí da parte acadêmica. Porque o nosso conhecimento, né, da parte acadêmica, né, do curso superior de engenharia numa universidade federal, ele acaba sendo destacado, né, com relação a outros profissionais. Isso é inegável. Tanto que poucos engenheiros trabalham com engenharia, até porque tem pouca vaga, né? Tem questão de mercado envolvida. Mas o engenheiro, ele tem essa capacidade de substituir o profissional de outra área e ele aprende numa velocidade muito maior do que aquele profissional de outra área que estava lá, né? Isso falando de uma forma geral. Somos muito voltados a resolver problemas, né? Então, a gente consegue se adaptar a diferentes problemas. Bom, eu acho que dentro do que a gente estava propondo aqui, o professor também trouxe aí abordou bastante temas aí que acho que a gente pode, né, renovar e trazer mais engenheiros também, mecânicos civis e mostrar a flexibilidade do programa, né? E eu também tenho uma questão assim, como que tipo de contribuição que
Então, o que o senhor valoriza em um aluno de mestrado, sabe? De conselhos que você daria para quem está pensando em ingressar? A gente falou também ali da questão de preparar o plano, né? Mas talvez até além dessa etapa preparatória, assim, de perfil, de visão, não sei. Sim, mais ou menos que tipo de conselho eu daria para um aluno que está pensando em ingressar no mestrado, né? Eu vejo algumas coisas assim, que para ingressar no mestrado, uma primeira coisa é estar convicto de fazer o mestrado. É claro que quando você está cogitando, você pode ter alguma dúvida, né? Mas, assim, tenha em mente, só ingresse de fato, né? Faça sua matrícula, se você tiver convicto que você vai conseguir cursar aquele mestrado, que você vai conseguir concluir. Certo? Os cursos, eles sofrem consequências muito pesadas quando um aluno desiste, no caso do mestrado. Né? Os indicadores são feitos de formas que o curso ele é praticamente punido quando um aluno desiste. Então, primeira coisa, tem essa consciência, né, que você está entrando num projeto que você tem que ser parceiro, e esse projeto ele não pode ficar na mão. Então, o aluno tem que observar se ele tem perfil para fazer pesquisa, né? Para fazer a pesquisa, eu acredito que o aluno, ele tem que ser um aluno de bom conhecimento teórico, certo? Eu, particularmente, eu gosto de puxar a sardinha para o lado experimental, né? Não só porque eu trabalhei para o lado experimental, mas porque, assim, para fazer um bom projeto experimental, você tem que saber muito da teoria. Para fazer um projeto só teórico, você precisa saber só da teoria. Né? E o papel e o computador, eles aceitam qualquer coisa. E, né, então, se baseie bem naquele projeto que você vai fazer, né? Verifique se você tem, de fato, o perfil para fazer isso. Né? Uma boa conversa, uma conversa honesta com quem possivelmente vai te orientar. Isso é muito... Isso é muito válido, né? E complementando aí do experimental, quando você faz um experimento, você consegue, é como se você conseguisse pegar um atalho para muitas dificuldades, né? Então, você vai prever uma temperatura final de um processo. Você tem muitos fatores que têm efeito naquela temperatura. Você tem que conhecer, não estou falando que não tem que conhecer, mas quando você vai lá e mede a temperatura, acabou, você mediu, é aquilo e pronto. Então, você só vai ver dentro da teoria quais os efeitos que sobressaem aos outros para que chegue naquela temperatura, mas deixa de existir dúvida com relação ao resultado. Então, o aluno ele tem que ter esse tipo de consciência. Né? Claro, o aluno pode entrar para fazer um projeto só numérico, um projeto computacional, mas em todo caso, ele tem que ver se ele tem perfil para aquele projeto. Então, é um aluno que gosta de programar, então tudo bem, entra num projeto que é só computacional. É um aluno que tem mais esse gosto mais semelhante ao meu, por exemplo, gosta do experimental, então tente entrar num projeto experimental. Então, primeiro verifique se você tem o perfil e verifique que tipo de projeto que você tem o perfil. E se você tem o conhecimento necessário para pelo menos começar. Sim. Eu acredito que não é para qualquer um fazer um mestrado, fazer um doutorado, às vezes por capacidade, às vezes por perfil. Então, eu acredito que isso é o que tem que ser analisado, esse tipo de aspecto. Não, com certeza. Para contextualizar também, quem estiver assistindo, né, nós temos 3 diferentes linhas aqui, né, no nosso mestrado. A gente tem a linha dos materiais metálicos e nanoestruturados, né, por exemplo, é a minha linha de pesquisa. Temos a linha de pesquisa também da programação, como o professor comentou. Também tem de bioprocessos, polímeros. Então, é bem amplo mesmo, né? Pensando nisso, o que você pensou, né? O que mais te motivou para ser docente não só da graduação, né, na engenharia mecânica, mas também do mestrado, especificamente de materiais? Então, eu teve uma oportunidade, né, de ingressar como docente no programa, que foi capitaneada pelo professor Anderson Barbosa Lima, da Física. Então, ele conversou comigo, porque eu tive interesse nessa oportunidade. Eu enxergo assim, como um docente que quer trabalhar com pesquisa, que eu entendo que é uma das
das minhas atribuições aqui como professor da UFTM, estar dentro de uma pós-graduação auxilia muito, né? Eu vejo num cenário nacional, por exemplo, as pós-graduações, elas estão no momento de reconstrução. Alguns anos atrás houveram cortes pesados, né? Programas que ingressavam 40 alunos por semestre, tiveram ingresso de 10, 5 alunos, né? Com dificuldades grandes, né? Então eu acredito que agora a gente está no momento de retomada. Estar dentro de uma pós-graduação alavanca a carreira como pesquisador. Eu enxergo dessa forma, porque enquanto orientando apenas alunos de graduação, de iniciação científica, por exemplo, o nível de dificuldade é maior, porque eu não consigo o nível de dedicação que o aluno precisa ter para uma pesquisa de maior excelência. Então, a gente consegue desenvolver algumas coisas, né, mas acaba demandando mais do professor, e eu demando um aluno um tempo que ele não tem, ainda mais dada a dificuldade de um curso de engenharia. Então, dentro de uma pós-graduação, eu vou orientar um aluno que está exclusivamente dedicado àquele projeto. Eventualmente ele trabalha, mas ele vai ter um tempo dedicado àquele projeto. Então, isso vai permitir o desenvolvimento de pesquisas melhores. Então, eu entendo que estar dentro do programa de pós-graduação é uma forma de alavancar a carreira como pesquisador. Tem vários anos que eu já estou na UFTM, e assim, o desenvolvimento não se compara entre o período não docente da pós-graduação e docente da pós-graduação. Então, não, com certeza. E assim, você já orientou, né, outro aluno, e atualmente você está orientando algum projeto? O que você pode falar para a gente do projeto atual que você está orientando, como está sendo essa experiência? Então, eu estou orientando um projeto voltado aí para engenharia química, certo? No tratamento de efluentes. Sim, meu projeto. Sim, eu estou bastante empolgado com esse projeto, vislumbrando bons frutos acadêmicos e possivelmente industriais para esse projeto, e estou aberto a novos projetos. Não estou no momento com outra linha se enquadrando no programa de materiais, mas eu trabalho também na linha de eficiência energética, de comparação dos novos compressores de velocidade variável com compressores tradicionais. Estou trabalhando nesse tema, aplicado à refrigeração doméstica e em câmaras frias. Eu trabalhei um pouco com substituição de fluidos refrigerantes, né, que o pessoal que eu trabalhei na UFO trabalhava com isso também. Depois eu peguei um pouquinho do tema deles, trabalhei um pouquinho com esse tema. Então é isso, o meu panorama atual é esse. Bacana. Perfeito. Acho que muito, até nas perguntas que a Luana trouxe, contemplou já na sua resposta bastante, assim, até do que eu ia perguntar, mas ainda assim, para completar um pouco mais, né, o senhor comentou do que motivou a vir para a pós-graduação e como as pesquisas que está envolvida e as áreas de atuação, e mais detalhadamente, assim, o que o senhor mais pode oferecer como contribuição, como orientador para os alunos. Para próximos ingressantes. Futuros alunos. Do PPGCT. Eu acredito, assim, que pelo fato de eu ter trabalhado com projetos experimentais difíceis, então, eu acredito que eu tenho bastante a contribuir com pesquisas experimentais. Até no laboratório com a Luana outro dia aí. Mas como é que você pensou isso? Eu não sei explicar como é que eu pensei às vezes, mas de repente, olhando alguns resultados, você começa a ter alguns pensamentos que eu acho que advém de pesquisas anteriores. Que, só exemplificando, eu trabalhei com algumas medições muito difíceis, medir condutividade térmica de fluidos, né, medir viscosidade de fluidos, são medições que dependem de equipamentos específicos, que quando você não tem, dão muito trabalho, né? Porque quando você tem fluido, você tem sobreposição de efeitos. Então, são experimentos extremamente complexos. Então, acabou que por ter trabalhado com esse tipo de tema, né, eu adquiri uma experiência com trabalho experimental, que eu gosto bastante, assim, de sempre fazer algum projetinho, mesmo nas disciplinas da graduação, sempre ter algum projeto experimental que eu
vejo, né, que, na minha opinião, eu consigo dar boas ideias dentro dos projetos experimentais que a gente faz. Não, com certeza, né? Dá para agregar muito com o seu conhecimento, tanto das suas pesquisas anteriores, como professor já, né? Já há muitos anos dando aula, né? Então, passando conhecimento, então é muito interessante, porque você tem um outro olhar, né? Quando você vê o aluno do mestrado ali. Então, é bem interessante você falar isso também, porque todo semestre, né, nós temos novos ingressantes, então isso é bem interessante também, o café, né, é um veículo interessante para o pessoal conhecer os professores, conhecer, né, o programa como um todo, ver que às vezes a sua ideia pode ser um pouco embrionária, mas junto com o seu orientador, né, vocês conseguem fazer algo bacana, seja experimental ou só teórico, então dá para fazer bastante coisa, né. Sim, eu acredito que uma boa conversa, quem tiver interesse, né, de fazer a pós-graduação, é bom conversar com vários docentes do programa, né, mesmo que ele não venha a ser seu orientador, ele pode te dar ideia de onde pesquisar, como pesquisar a relevância dos temas, né, como pesquisar o que você pode fazer dentro da sua ideia de pesquisa. Então, eu acredito que tanto eu quanto os outros professores do programa conseguem dar um bom direcionamento, né, antes do aluno entrar. Eu acredito que o aluno entrando no programa, né, já tendo tido esse tipo de conversa, ele vai ganhar muito tempo. Né, um tempo que é bem melhor ele ter trabalhado com isso antes de ingressar do que depois de ingressar, porque aí ele passa a ter prazo, né? Com certeza. Sim, com certeza. Eu acho que antes até um pouco, a gente caminhando aqui para a reta final, viu, professor? Apesar que isso também está muito linkado com tudo que o senhor já disse, vou jogar o senhor um pouco na fogueira, assim, de dizer porque convidar, né, os alunos a participarem do PPG-CTM, o que o senhor recomenda no PPG-CTM, porque seria bom vir para o PPG-CTM? Bom, quem pensa em fazer uma pós-graduação, né, eu recomendo que venha para o PPG-CTM, converse com os professores, pelo menos. Eu acredito que aqui, né, por não termos tantos alunos, né, os professores conseguem orientar de forma mais pontual os alunos. Nós temos em vários laboratórios, né, vinculados ao programa, né, ou vinculados a docentes do programa, equipamentos que ajudam as pesquisas, né, inclusive coisas que eu nem tinha pensado dentro da minha pesquisa começaram a surgir dentro de outros laboratórios que estão vinculados ao programa. Então, apesar de ser uma universidade menor, a UFTM, eu acredito que a gente tem estrutura, certo? Dentro daquilo que a gente tem, a gente não perde para outros programas, para outras universidades. Então, eu acredito que dentro do programa nós temos professores bons para orientar em diferentes áreas do programa, e nós temos uma universidade que está engajada em orientar os alunos de uma forma mais próxima. Eu não sei a experiência de todos os alunos do programa, né, mas quando o orientador ele consegue ser próximo do aluno, ele consegue orientar com mais constância, o resultado ele vem mais rápido. Sim. Com certeza, realmente. E eu tenho que agradecer, né, você, em muitos aspectos, por aceitar esse bate-papo conosco, de trazer sua experiência, seus conselhos para todo mundo que estiver assistindo. Espero que a gente consiga, né, sempre estar trazendo mais engenheiros para o nosso time, porque realmente é muito amplo, né, as nossas linhas de pesquisa, e a gente precisa também ser mais conhecido na nossa própria universidade, né, e trazer mais pessoas para participarem, que realmente vale muito a pena. E eu acho que é importante mostrar, né, a sua experiência, o que você tem para comentar para o pessoal. Então, eu tenho que agradecer muito você por ter aceitado o convite de bater esse papo hoje com a gente. Certinho, muito obrigado pelo convite, foi um prazer aí compartilhar um pouquinho da minha carreira, né, um pouquinho das minhas opiniões. Parabéns aí pelo programa. Muito obrigado mesmo. Obrigado, professor. E agradecemos também a todos que nos acompanharam. Fiquem atentos nas próximas edições do Café Tecnológico do PPG-CTM da UFTM
e até a próxima conversa. De novo, muito obrigado, professor. Obrigado, Luana. Obrigado também, Maria Eduarda, que está aí no background. Tchau, nos apoiando. Obrigada, gente. Tchau. Tchau, até mais.